O Mano Brown, ele disse o seguinte, que o povo para ele na rua toda hora para dizer que as coisas não estão boas. Mas aí, gente, assim, o bolsonarismo, ele tá conseguindo convencer o povo, tá sendo o mais beneficiado, que tá voltando a ter renda suficiente para comprar as coisas, tá sendo beneficiado por todas as coisas do governo, isenção de imposto de renda e tudo que eles estão fazendo. Mas o que tá chegando neles é só propaganda bolsonarista. E parece que eles estão caindo nessa. Olha, eu vou dizer uma Cara, coisa pra como que a você. gente vai vencer essa eleição de 2026, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa para você. De fato, o governo Lula, ele, em todos os números, inclusive até nas questões dos impostos, que eles batem bastante, que o governo Lula está cobrando muito imposto, o que não condiz com a realidade. Se você pegar Exato. a carga tributária do governo Bolsonaro, estava em 33, chegando em 34 em 2022. Agora, se eu não me engano, está em 32%. Então, teve queda. Eu costumo falar para muita gente, teve aquela polêmica da questão da taxação das compras online, que na verdade eram impostos que já existiam, né? Só que aí teve um acrescento ali de um imposto ou outro, mas em compensação, o governo Lula, ele parou de cobrar imposto de renda para um monte de gente. Então, se você tiver que botar na balança, eu, por exemplo, eu não sou uma pessoa que estou comprando o tempo todo na internet, mas na época do governo Bolsonaro, eu pagava imposto de renda todo mês. Então, no meu bolso, eu estou economizando mais. O meu custo de vida ficou mais barato, porque entre imposto de renda e imposto na internet, eu prefiro que cobre o imposto da internet. Só que assim, o governo Lula, além de uma comunicação fraca, tem uma outra questão. Essas melhorias, elas são muito pequenas para que o povo consiga enxergar que a coisa está melhorando. E eu tenho percebido isso, por exemplo, na questão do botijão de gás. O botijão de gás, na época do governo Bolsonaro, aumentava 3, 4 vezes no ano. Aumentava o preço. E hoje, você tem ali um preço próximo. Em alguns lugares mais baratos, mas tem um preço ali que flutua próximo ao do governo Bolsonaro. Ninguém vai botar a mão na consciência e vai dizer assim, poxa, mas são 3 anos já quase de governo e o preço está parecido. Você já teve variação de dólar, você já teve variação de inflação e o preço está estável. Governo Bolsonaro, você pode acreditar que o botijão estaria a mais de 200. Mas como é que você consegue convencer a população disso? É a comunicação. E aí o governo fracassa na comunicação. Então assim, você pode fracassar na comunicação se você fizer uma mudança radical. Se o cara for comprar um botijão de gás e ver um botijão de 80 conto, aí não tem comunicação melhor do que essa. É o cara receber um salário, chegar para fazer a compra do mês e gastar 500 conto, né? Mas já que isso não vai acontecer, precisa ter mais comunicação para mostrar que essas pequenas coisas estão fazendo diferença. É aumento de salário real, apesar de ser pouco. Mesma coisa em relação a 2023. O governo Lula, quando começou, ele deu R$ 18 de aumento real no salário mínimo, porque o salário mínimo em 2022 era 1.212. Aí em 2023 aumentou para 1.302. Isso daí foi a correção com a inflação. Depois de alguns meses, o Lula foi lá e deu R$ 18 de aumento real. Esses R$ 18 de aumento real, o Bolsonaro nunca deu. E o bolsonarista estava debochando de R$ 18. Estava achando que melhor era o governo que não dava nada. E pior, em 2019, o Bolsonaro cortou o aumento real que foi proposto pelo Michel Temer. Na lei de diretrizes orçamentárias que o Michel Temer propôs em 2018, o salário mínimo previsto para 2019 eram de R$ 1.006. Bolsonaro cortou e deu 998. Então perceba, essas coisas, por exemplo, ninguém vai receber R$ 18 a mais no salário mínimo e vai falar, porra, melhorou, agora melhorou. Não percebe essa melhoria. Então você tem que ter comunicação para evidenciar isso. E aí o governo fracassa.